Mais um dia 22, dia do nosso Portal Madalena. Hoje nós vamos conversar como a trajetória de Maria Madalena pode inspirar você a mudar a sua vida e ir na direção dos seus sonhos, de mudar a sua realidade, da sua transformação interna e da sua ascensão. Sim, Maria Madalena é muito mais do que uma mulher, uma história. Maria Madalena é um caminho. Maria Madalena é um conjunto de ensinamentos. Maria Madalena faz parte da Irmandade das Rosas e é, digamos assim, uma das suas representantes mais intensas, profundas e completas. E a obra e todos os ensinamentos que Maria Madalena deixou para nós vem para que nós, homens e mulheres, possamos seguir um caminho rumo à nossa ascensão. E aí, que história é essa de ascensão? Por que que olhar para isso e seguir isso pode me ajudar a mudar a minha vida e conquistar as coisas que eu desejo? E focar no que realmente é importante para mim nessa existência. Bem, estamos aqui no nosso Conexões Místicas de Cura, em mais um Portal Madalena, onde todo dia 22 nós vamos trazer vídeos cada vez mais estruturados e profundos sobre Maria Madalena, sobre a trajetória de Maria Madalena e principalmente sobre como esses ensinamentos podem nos fazer caminhar rumo à nossa ascensão. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve, já deixa aqui o seu like nesse vídeo para ajudar a espalhar esse vídeo para mais pessoas aqui nessa plataforma. Já compartilha esse vídeo com aquelas suas amigas de curso de Reiki, de curso de terapias holísticas, que adoram esses assuntos místicos. E vai comentando ao longo do vídeo aqui o que vai estar fazendo sentido para você, que fichas estão caindo. Vai contribuindo, vai trocando para que a gente possa juntas construir esse vídeo. E fica aqui comigo até o final, porque sempre, além da nossa conversa, das consciências que eu trago também uma técnica, um momento de muita conexão com Maria Madalena e todos esses objetivos, todo esse caminho que ela vem nos convidar. Então, diante desse convite à ascensão, vamos entender melhor o que significa essa coisa de ascensão? Você já deve ter ouvido falar da fraternidade branca, ou fraternidade universal, um termo que tem sido muito mais utilizado pelas questões referentes a qualquer mal entendimento da palavra branca, sendo relacionada à cor, excluindo qualquer tipo de pessoa desse estudo, desse olhar. Então, a gente tem usado mais o termo fraternidade universal, que olha para os raios cósmicos, né, que entende toda a espiritualidade a partir desses conhecimentos, né, da fraternidade universal, que é composta por diversos mestres ascensionados, e também é dividida em raios cósmicos, onde dentro de cada raio que a gente tem uma falange energética, uma linha de trabalho. Então, quando a gente pensa em raio rosa, a gente pensa em amor incondicional. Quando a gente pensa no raio dourado, a gente pensa na sabedoria. Quando a gente pensa no raio verde, a gente já associa a cura. E assim, o raio azul, muito ligado ao Arcanjo Miguel, à proteção espiritual. Então, cada um desses raios e cada um dos seres ligados a esses raios tem uma linha de trabalho. Dentro desse universo, existe a Irmandade das Rosas, que é um braço da Fraternidade Branca, onde a gente olha para as deusas, para as entidades femininas, dentro de cada um desses raios, e como que elas trabalham o caminho espiritual de cada um de nós, e dentro da Irmandade das Rosas, dentro do raio rubi dourado, ou apenas do raio rubi, dependendo da linha que você siga de estudo, nós temos a Mestre Nada, que é um fractal ainda mais elevado, de Maria Madalena. Então, dentro da própria espiritualidade cigana, existe a Mestre Madalena, que é também esse fractal de Maria Madalena, que tem muita ligação com esse viés da espiritualidade cigana. Muitas ciganas trabalham dentro do amor próprio, da força de vontade, da prosperidade. Isso tudo tem a ver com esse raio rubi
e o Rubi Dourado de Maria Madalena. Eu gosto mais de olhar para a visão Rubi Dourado. E aí, o grande conhecimento, né, que nos traz muito pensamento para a nossa própria evolução, ele gira em torno de nós, todos, independente do nível e do degrau, vamos dizer assim, de evolução que estejamos hoje, um dia seremos mestres ascensionados. Também vamos ascensionar. Também vamos elevar o nosso grau moral e espiritual, a nossa frequência, num nível de estarmos no mesmo nível frequencial desses mestres. Esse crescimento espiritual, ele não para. Então, por exemplo, mestre Jesus, né, que é conhecido dentro da fraternidade muito como mestre Sananda, o próprio Saint Germain, que é o grande patrono, né, dessa nossa nova era, ele já é mestre ascensionado há muito tempo e ele seguiu no seu caminho de ascensão, de evolução, então é infinito. Né? Não, mesmo você chegando num degrau de mestre ascensionado, ainda existem muitos e muitos degraus a serem evoluídos. E aí, pensando que todos nós chegaremos nesse lugar, existe um caminho, um olhar pelo qual a gente entende, Maria Madalena traz um olhar, pelo qual a gente começa a entender uma das possibilidades de trabalhar essa nossa evolução espiritual, chegando então à ascensão. E aí, o que isso quer dizer? Por isso que eu sempre trago que terapia e espiritualidade estão juntos e que, mesmo para um ateu, fazer terapia é um movimento de evolução espiritual, porque ele está melhorando como pessoa, está lidando melhor com as suas emoções. Com isso, ele está cumprindo o grande objetivo espiritual dele nessa encarnação, mesmo que não seja através da espiritualidade em si. Mas o nosso grande objetivo nessa encarnação é experienciar, né, passar por essa experiência humana, e dentro desse passar por essa experiência humana, um dos grandes, maiores desafios é a questão de você lidar com as emoções. Então, lidando com as emoções, com a dualidade, nós temos esses desafios. E Maria Madalena vem nos ensinar, nos fazer olhar para formas, maneiras, lugares, um caminho onde você consegue se olhar, passar por curas internas, limpar coisas do seu passado de vários tempos, espaços, dimensões e realidades, e seguir nesse caminho rumo à ascensão. Que pode ser que essa seja a sua, a minha, a nossa última encarnação, que nós sigamos para a nova Terra nesse caminho de transição planetária, é o nosso grande objetivo. E, independente de quem vai e quem fica, em algum momento todos vão. E aí, quando você começa a expandir a sua consciência nesse sentido, você começa a se lembrar também de uma outra consciência que Maria Madalena nos traz, né? E toda a Irmandade das Rosas, que é a seguinte: todos nós não vamos nos tornar mestres ascensionados, nós já somos deuses. Existe essa fala de Jesus na Bíblia: vós sois deuses. E aí, dentro dessa experiência de passar por esse mundo, né, várias vezes de dualidade durante as nossas encarnações, lidando com as emoções, os sentimentos, os pensamentos, a dualidade da terceira dimensão, nós nos esquecemos de quem nós realmente somos. Nós nos esquecemos de onde nós viemos. E esse caminho rumo à ascensão, ele tem muito a ver com relembrar. Relembrar o nosso poder, a nossa potência, o tanto quanto é possível agora dentro dessa realidade. Porque, na verdade, nós somos tão incríveis, tão poderosas, que a gente não vai conseguir dar conta de relembrar tudo e resgatar toda essa potência aqui. Porém, contudo, todavia, dentro desse caminho, conforme você vai evoluindo, limpando, saindo dessa grande, que se chama muito, né, de matrix, dessa matriz que foi criada para que a gente não se lembre, para que a gente continue preso, existe todo um sistema criado para que a gente fique aqui. E Maria Madalena nos traz, junto com a Irmandade das Rosas, olhares, consciências e caminhos para que a gente saia desse formato, para que a gente possa evoluir
entender tudo isso, mesmo ainda estando aqui, encarnada. E existem várias possibilidades, né, de expansão de consciência. Eu, por exemplo, sou uma praticante do xamanismo, estudo as medicinas da floresta, sou uma guardiã da medicina do cacau, e consagro ayahuasca, rapé, sananga, tabaco. Vou a cada dia mais trazendo essas práticas para o meu dia a dia, para cada vez mais expandir a consciência. E dentro desse caminho, quanto mais a gente expande a consciência, acessa esse nível de conhecimento que eu estou trazendo para vocês, e que cada vez vai ficar mais profundo, dentro do que cabe no espaço de YouTube, a gente vai se aprofundando e caminhando. Então, uma grande consciência, né, uma grande inspiração que Maria Madalena nos traz, é a própria vivência dela enquanto mulher, sendo uma mulher totalmente à frente do seu tempo. Então, quem estuda a Irmandade das Rosas, Maria Madalena, sabe, tem essa percepção de que Maria Madalena, antes dela encontrar Jesus, ela passou por muito preparo, por muitas iniciações, até chegar nesse encontro em terra. E ela, em muitos relatos que não estão na Bíblia, ela era a discípula mais próxima dele. E por isso mesmo esses relatos não estão na Bíblia. Porque uma mulher, hoje, ela já não tem muito lugar de fala, a gente ainda tem muitos problemas relacionados ao machismo, ao patriarcado, que é antecessor a toda essa história de Jesus e Maria Madalena, e que se intensifica a partir do momento que é formada uma igreja pós-Jesus, onde a Bíblia é construída, livros são colocados, livros são excluídos, e informações são escondidas justamente para que as pessoas não acessem verdades que afetassem o poder da igreja que foi construída para dominar. Então, a partir da construção dessa igreja, a gente tem todo o movimento das cruzadas, da imposição à sua... Ou você se converte ou você morre. E em 2025, nós tivemos uma fala do atual Papa, Leão XIV, que disse que precisaria fazer a conversão, né, dos indígenas da Amazônia, né, que a Amazônia é um patrimônio mundial e que precisaria se converter esses irmãos. Um total ultraje aos povos originários, que são muito anteriores à própria igreja e que já sofreram a invasão do Brasil em 1500 e foram dizimados, né, por conta desse conceito. E aí, em 2025, a gente traz isso à tona, que é para a gente, enquanto a gente está relembrando o que a gente realmente é, a gente também, olhando para isso, a gente relembra o quanto é um desserviço às instituições patriarcais entender quem realmente era Maria Madalena, e por isso esses conhecimentos foram muito escondidos. Então, ao retomar, né, a esses conhecimentos secretos, no vídeo anterior a esse, no portal Madalena, anterior a esse, eu fui explicando mais sobre os evangelhos, sobre o Evangelho de Maria Madalena, trouxe algumas passagens e tudo mais. Então, quando isso vem à tona, concomitantemente, espiritualmente, né, nos últimos 100 anos, vamos pensar aí, a partir de 1935 e até puxando aí 150 anos, houve uma enxurrada de informações espirituais que foram quebrando em vários aspectos essa autonomia, essa grande dominância desses conceitos cristãos ortodoxos e impostos, e foi se abrindo cada vez mais os portais da espiritualidade livre, do nosso contato com nós mesmos e com as entidades espirituais que nos trazem orientações que cada vez mais nos levam para longe da religião e para muito perto da espiritualidade. A ponto de eu conhecer, por exemplo, mãe de santo, que tem todo um sacerdócio dentro de uma religião, mas mesmo assim essa mulher tem toda uma visão mais universalista, entendendo tanto o fundamento da Umbanda quanto outras coisas para além da Umbanda, trazendo outras coisas de fora, as práticas do xamanismo, as medicinas da floresta, para se somar a isso. E quando a gente vai para esse nível onde cada um se desenvolve, se expande e se conecta com os seus
guias e mentores, a gente vai quebrando precisar de um intermédio, de um guru, de um sacerdote, a gente vai quebrando essas linhas hierárquicas que foram criadas para que não existisse nós e Deus, e sim nós, uma autoridade, Deus, e essa comunicação não perpassava. Então, todos esses conceitos, né, em toda a trajetória de Maria Madalena, enquanto uma mulher à frente do seu tempo, e que, claro, como uma mulher à frente do seu tempo, teve toda a sua história invalidada, discriminada, a ponto de ela ser colocada como uma prostituta, historicamente, por muitos anos, inclusive essa fala foi trazida pela própria igreja, e não vou me recordar agora a data, mas o Papa João Paulo II, se eu não me engano, é que tirou, né, disse que foi um equívoco e tirou esse título de Maria Madalena, mas o estrago já estava feito. E muitas religiões cristãs continuam repetindo esse discurso. Então, Maria Madalena era uma mulher que ousou fazer tudo que uma mulher não fazia naquela época. Ela lia, ela estudava, ela se comunicava, ela seguiu a Jesus. Quantos relatos de mulheres que seguiam a Jesus, tanto quanto os apóstolos existem na Bíblia? Porque as mulheres não tinham isso, as mulheres sempre foram propriedades dos homens. Se isso acontecia há 100, 150 anos atrás ainda, imagina 2000 anos atrás. E ela se expressava, ela se comunicava, ela perguntava. Ela tinha conhecimentos magísticos e ela não se diminuía. Ela era humilde, mas ela não se diminuía perante o mestre. Ela conversava com ele, ela trocava com ele, independente da história do romance. Vamos olhar agora para a parte mais espiritual. E aí ela vem com essa inspiração até hoje para que nós quebremos, enquanto mulheres, né, pensando mais no sagrado feminino, e homens que estão assistindo esse vídeo, olhar para a mulher de uma forma diferente. Revisitar o seu patriarcado, o seu machismo interno, e entendendo que isso é um sistema criado, você também pode ser parte de descriar. Você não só pode ser, como deve, você é necessário nesse movimento. Todos os homens são muito bem-vindos na Irmandade das Rosas, nas conversas sobre o sagrado feminino, mesmo porque sagrado feminino e sagrado masculino são partes de um todo que está em cada um de nós, independente de gênero e sexualidade. Então, homens são muito bem-vindos e são figuras muito importantes para que se dê luz e voz a essas questões também. Vou citar aqui um exemplo. Eu vi uma chamada que para mim fez muito sentido, de um médico que estava, não estava criticando, mas ele estava apontando que, enquanto as intoxicações pelo metanol aconteciam com os pobres nas bebidas contaminadas, cachaças contaminadas, onde pessoas de baixa renda consumiam essa bebida, isso não teve vez, não teve voz, não teve repercussão. A partir do momento que isso começou a atingir uma outra classe social, isso começou a ser visto e aí teve todo um rebuliço e pessoas foram presas. Então, se por um lado é muito triste constatar essa realidade, por um outro lado, até que enfim, que isso atingiu pessoas que pudessem ser vistas e ouvidas e trazer uma repercussão para que isso se encerrasse. Então, da mesma forma, quando homens também entram com esse olhar e para esse movimento do feminino, de trabalhar o seu sagrado feminino, o seu sagrado masculino, de olhar para a mulher que está do seu lado de uma outra maneira, pensar em criar filhas mulheres de uma outra maneira e filhos homens. Porque a mudança, a expansão da consciência precisa levar a gente para esse lugar. Porque os homens machistas, que ainda são muito machistas hoje, a sociedade patriarcal foi parida por mulheres, referente do patriarcado. Mas quanto mais a gente se liberta, mais a gente fala sobre isso, por isso que é muito importante compartilhar esse tipo de conteúdo com homens e mulheres. Mas a gente está limpando, liberando. E quando homens. Ah, mas não é o lugar de fala deles. Quando homens começam a também falar que eu estou olhando para minha mulher diferente, que eu estou criando a minha filha diferente, que eu vou criar o meu filho diferente, não é porque eu fui criado num meio onde eu aprendi a olhar para as mulheres como objetos e que eu tinha que ser o pegador,
Eu preciso reproduzir isso para o meu filho. Então, são muitas, muitas, muitas camadas, mas que Maria Madalena vem, na sua história, nos inspirando a sermos essas mulheres conscientes, que vão olhando sem se deixar levar por vários pontos de massa, pelos pontos polares de uma mulher dizer eu não sou feminista, porque olha para uma outra polaridade, que talvez ela ali não se identifique, mas é quase impossível uma mulher não ser feminista, uma mãe de uma menina não querer que a sua filha tenha o direito de caminhar na rua sem ser invadida na sua integridade, mesmo que só com palavras, com olhares, que seja objetificada, coisa que não acontece com os homens. Então, se você falar, você gostaria que a sua filha, eu não sou feminista, ok, mas você gostaria que a sua filha pudesse andar na rua novinha, adolescente, sem se preocupar dela ser assediada? Ou até acontecer coisa pior com ela? Claro, claro que eu queria que o mundo fosse assim. Eu não acredito que isso possa acontecer. Eu assisto só noticiários, só acompanho páginas do Instagram que dizem o contrário disso. Então, no meu pensamento, isso é impossível, o mundo só está pior e está tudo ladeira abaixo. Mas você gostaria, se tivesse uma varinha mágica, você gostaria que a sua filha tivesse esse mundo melhor? Sim. Então, porque palavras e conceitos, e principalmente distorções, acabam atrapalhando muito os nossos processos. Fazem parte da dualidade, né? A distorção, ela traz para gente esse olhar de, para você ser feminista, só existe um arquétipo disso, e tem que ser muito radical. E não necessariamente, né? Na verdade, na minha visão, todo esse caminho, que eu falo muito das polaridades aqui, ele vem nos mostrar que essas dentro do caminho que a mulher precisou para se libertar socialmente, nós precisamos do movimento extremo para romper, para quebrar. E aí existe um movimento extremo para um lado, um outro extremo para o outro, de total negação disso, de falar, para mim, eu já ouvi essa frase, e eu me aprofundei muito no estudo e na visão de mundo da onde essa frase saiu, para poder entender o que essa pessoa estava querendo dizer e poder hoje dizer que eu discordo. Para mim, a humanidade se perdeu quando a mulher saiu de casa para trabalhar. É um conceito que tem circulado muito e está gigantesco o número de pessoas que concordam com isso. E aí a gente vai dizer que o problema é que a mulher saiu de casa para trabalhar, as crianças não foram protegidas, como se as crianças fossem protegidas quando a mulher não trabalhava e era oprimida dentro de casa, tendo que ter 15 filhos, cuidar de todos eles sozinha, e aquele homem só entrava em casa para fazer mais filhos. Quando o homem era provedor e a mulher era aquela que ficava em casa cuidando dos filhos, o mundo não era perfeito. Então, temos que estar atentas e vigilantes e buscar a nossa expansão de consciência e ouvir o nosso coração. E dentro desse caminho, uma das coisas que foi falada sobre Maria Madalena na Bíblia foi a questão dos 7 demônios. Que Jesus expulsou os 7 demônios do corpo de Maria Madalena. Só que quando a gente vai estudar e se aprofundar nesse assunto, a gente entende que, na verdade, são 7 portais pelos quais nós vamos passar diversas vezes rumo à nossa ascensão. E é esse estudo que nas próximas conexões nós vamos trazer aqui, portal por portal. Estou sentindo um chamado de fazer umas reuniões fechadas para a gente. Eu não sei como é que é eu acho que a gente vai precisar ir para uma sala fechada para a gente poder trabalhar. Eu abri uns trabalhos espirituais que eu tenho em grupo, eu poder ver vocês, trocar com vocês e colocar música. Tem muitas músicas maravilhosas que trazem essa temática, mas aqui nesse espaço a gente não pode trazer isso por conta de direitos autorais e tudo mais. Então, levar vocês daqui para um espaço mais íntimo. Aqui a gente planta semente, lá a gente
dá aquela aprofundada, fala coisas e estuda coisas e interage de uma forma mais profunda. Então fica de olho, porque eu acredito que tá borbulhando um negócio aqui que eu ainda nem sei o que vai ser, mas eu sei que vai acontecer. E aí, diante disso tudo, antes da gente se aprofundar, cada mês olhar para um portal, até para mostrar para a gente o estudo de paciência, né? Esse movimento que é muito necessário para a gente da paciência, eu quero te trazer também que nós vamos fazer esses estudos, vamos olhar para cada portal, vamos atravessar esses portais juntos, mês a mês aqui no Portal Madalena. E a cada aprofundamento que eu faço, eu tenho mais ideias para trazer aqui. Esse portal tinha que ser quase que diário para a gente poder trazer tudo que eu tenho vontade de trazer para cá, mas a gente precisa ter calma, né? Ter muita calma também, paciência com o nosso próprio processo, com o processo do outro. Então, esse nosso caminho aqui no canal do YouTube vai ser assim, com calmaria também, mas trazendo muita profundidade. E para a gente encerrar essa nossa conversa de hoje, eu quero te convidar para a nossa prática. Um momento onde a gente vai se conectar com essa frequência de Maria Madalena. Então, se necessário, se for da sua vontade, pausa esse vídeo, se coloca num lugar quietinha, quietinho, para poder receber, quem sabe acender seu altar, velas, incensos, pegar seus cristais, para que você possa participar dessa prática e se conectar com essa frequência. E aí sentir a partir do teu coração o que Maria Madalena tem para trazer para você hoje. Então, eu te convido a fechar os seus olhos, se conectar com a sua respiração. Percebe o ar entrando pelo seu nariz, o ar saindo. Percebe que a cada ciclo respiratório você respira cada vez mais presente, consciente, no aqui, no agora. E quanto mais você respira, mais você relaxa. Quanto mais você relaxa, mais você se aprofunda nessa experiência. Então eu peço que você imagine agora uma pirâmide com 3 lados, uma base apontada para cima, outra pirâmide com 3 lados, uma base apontada para baixo. Essas pirâmides interligadas ao seu redor, o seu corpo agora está no centro dessa estrutura. Cada pirâmide gira para um lado, formando um grande campo de luz luminoso ao seu redor. Nesse momento, a sua Merkaba é ativada. Esse veículo de luz. E dentro desse veículo, a ponta de baixo puxa energia da Terra, a ponta de cima puxa energia do cosmos. Você vai recebendo dessas energias. E começa a prestar atenção nas batidas do teu coração. Se conectar com o seu coração. Sentindo essas batidas. Você se visualiza entrando no seu coração. Se você já está acostumada com essas conexões, talvez você trilhe um caminho que você já conhece. Ou pode ser que você trilhe um caminho desconhecido. Mas você trilha esse caminho e você se entrega. E você chega num lugar dentro do seu coração, uma câmara secreta. Dentro dessa câmara existe uma fogueira, uma chama. Esse fogo que limpa, purifica, transmuta, que traz energia de ação. E agora você tem um encontro mágico. Você visualiza do jeito que vier para você. Maria Madalena vindo ao seu encontro.
Sente essa presença, essa energia. Se conecta com essa frequência crística feminina. E fala para ela tudo o que você está sentindo, tudo o que você está precisando, tudo que você está buscando. Sem reclamar, sem se vitimizar, mas sendo sincera, sendo sincero. Sendo verdadeiro, vulnerável. E Maria Madalena, então, te escuta, te olha nos olhos, te ouve. Ela fala algumas palavras para você, você sente, percebe, ouve, mesmo que mesmo que você venha não ter tanta clareza sobre o que ela está te trazendo agora, confia que na hora certa isso vai chegar até você. E ela te entrega uma rosa rubi dourada. Nessa rosa contém o recurso ou os recursos necessários para que você mude o que você precisa mudar, o que você deseja mudar, para que você conquiste o que você está buscando. Essa rosa é uma grande bênção de Maria Madalena para sua vida. Um selo e um código sagrado que te ajuda a ultrapassar cada portal. Você segura essa rosa com todo o seu amor, você recebe, você coloca ela próximo ao seu peito e você guarda essa rosa num local sagrado aí dentro do teu coração. Sabendo que Maria Madalena, que essa rosa, que essa chama dessa fogueira já habitam dentro de você. Que você pode e deve acessar esse lugar e essa energia, essa frequência sempre que desejar. E que esses recursos estão ativos em você. Eles já eram seus, mas talvez você ainda não tivesse acessado ou tivesse distante deles. Mas agora, esses recursos estão disponíveis em você. Talvez você tenha total clareza de que recursos são esses, talvez ainda não, e tá tudo bem. Você só agradece. E quanto mais grata, mais grato você fica, mais esses recursos se integram. Então, se despedindo momentaneamente desse lugar, desse espaço de Maria Madalena, você vai retornando a sua consciência para a Merkaba, essa Merkaba vai se desfazendo por hora. Eu te convido a dar 3 respirações bem lentas e profundas, se reconectando com o seu corpo físico, com aqui e com agora, enquanto ativo ali do símbolo e realidade, ali do micro e macrocosmo, ali da vibração empática, ali da correspondência. Se sentindo muito bem no seu tempo, você pode abrir os seus olhos. Bebe uma água, comenta aqui embaixo como que foi para você. Se fez sentido, curte, para que possa ajudar esse vídeo a se espalhar aqui nessa plataforma. Ainda não se inscreveu, se valeu a pena para você, então se inscreve aqui no canal, ative as notificações para você receber novos vídeos, todas as sextas-feiras às 20h20, todos os dias 22, todos os portais energéticos. Compartilha esse conteúdo, essa prática, com o máximo de pessoas que você puder. Eu agradeço muito a sua presença até agora aqui comigo. E seguimos juntas, fazendo muitas
Conexões Místicas de Cura.